Books. Foco no potencial, não no dia de pagamento. Quando olhamos para trás e avaliamos o acordo com Eminem, percebemos todos os pontos positivos em que foquei: talento de elite para trabalhar junto, falta de concorrência interna e acesso a uma nova base de fãs. Agora, repare no que eu não mencionei: dinheiro. Eu sabia que qualquer quantia que concordássemos seria irrelevante a longo prazo, comparado ao que eu ganharia com o plano adequado em prática. Meu bônus de assinatura com a Shade Records foi de apenas $1 milhão. Mas acabei ganhando tanto dinheiro com esse acordo que o bônus de assinatura é quase irrelevante. Pode parecer contraintuitivo, especialmente em um capítulo intitulado Conheça o seu valor, mas o primeiro cheque que você recebe nunca deve ser sua maior preocupação. Sempre foque no potencial a longo prazo. Esse foi o princípio por trás de uma das melhores decisões comerciais que já tomei, que foi o meu acordo com a Vitamin Water em 2004. Hoje sou celebrado por essa decisão, mas assim como quando assinei com Eminem, na época muitas pessoas ficaram confusas. Isso inclui Chris Light, que ficou cético quando contei pela primeira vez que queria investir em uma empresa de água. Vender água? Para quem? Ele perguntou. Na época, muitos rappers estavam ganhando dinheiro promovendo bebidas alcoólicas como Hennessy e Courvoisier. Na mente de Chris, bebida alcoólica era o espaço mais inteligente para investir. Mas havia um método por trás da minha loucura. Eu sabia, por experiência pessoal, que as pessoas nem sempre bebem álcool em eventos ao vivo. Talvez sejam menores de 21 anos ou não queiram pagar $20 por uma cerveja sem graça. Uma coisa que está sempre disponível e é popular em qualquer show, no entanto, é a água. Sempre será a bebida mais vendida em eventos. Certo dia, eu estava andando pelo corredor de água no supermercado e notei uma marca premium sendo vendida por $3. Então vi que as marcas sem nome estavam sendo vendidas por cerca de 75 centavos de dólar. Eu pensei comigo mesmo: se você me vendasse, não haveria como eu saber qual é qual. As marcas premium haviam feito um trabalho melhor em marketing e promoção. Essa foi outra grande descoberta. Nunca havia ocorrido a mim antes, mas assim como com bebidas alcoólicas, você poderia pôr uma marca na água. Sem mencionar que a água era uma representação mais autêntica do meu estilo de vida. Eu não bebo álcool de verdade, mas definitivamente consumo muita água. E porque eu consumo tanto, sei que beber apenas água pura se torna entediante. Para variar um pouco, comecei a beber água com sabor. Certo dia, eu estava malhando em uma academia em Los Angeles e meu treinador me deu uma garrafa de algo chamado Vitamin Water. Eu dei um gole e gostei tanto que fiz uma nota mental de que era uma empresa na qual deveria investir. Para ter certeza de que não esqueceria, eu realmente coloquei minha garrafa vazia na minha bolsa de treino. Quando voltei para meu hotel, liguei para a Cris e contei sobre a água saborizada que eu gostei tanto. Ele fez algumas pesquisas e descobriu que era distribuída por uma empresa chamada Glaciol, que ficava no Queens, de todos os lugares. Com minha insistência, decidimos que esta era a marca com a qual eu deveria trabalhar. Depois que vendi minha visão para a Cris, traçamos um plano. Durante um comercial para meus tênis Adidas, que mostrava eu malhando em uma academia de boxe, encaixamos uma imagem minha tomando um gole de Vitamin Water. Era apenas meio segundo, mas foi suficiente. Um amigo de Chris que trabalhava na Glaciol viu o comercial e entrou em contato para ver se eu estaria interessado em um acordo de patrocínio. Eles haviam acabado de desenvolver um novo produto chamado Fórmula 50, porque continha 50% da ingestão dietética recomendada de 7 vitaminas e minerais. Quem melhor para vender a Fórmula 50 do que eu? Eu concordei, mas contrapus com algo diferente do acordo de endosso padrão. Em vez de aceitar um acordo de 5 ou 6 dígitos baixos para aparecer nos anúncios, eu queria investir em toda a empresa. Em vez de receber dinheiro, eu realmente queria participação na empresa. Foi um pedido muito agressivo e pegou a Glaciol desprevenida. Eles não se opuseram à ideia, mas estavam nervosos em fazer negócios comigo nesse nível.
Eles só me conheciam como rapper que tinha sido baleado 9 vezes e não tinham certeza se queriam ser associados a esse tipo de energia. Eu precisava tranquilizá-los, então tive uma reunião com o CEO da empresa. Eu não apareci com uma comitiva, apenas Chris e eu. Eu expressei o quanto respeitava a marca deles, eu já era um consumidor fiel, e o quanto planejava trabalhar para divulgar a marca. Eu não transmiti atitude arrogante ou energia agressiva que eles provavelmente esperavam. Eu me apresentei como alguém que via uma oportunidade de negócio especial e estava preparado para trabalhar duro para fazê-la acontecer. E isso era a verdade. Minha abordagem nos ajudou a superar a apreensão e conseguimos fazer um acordo de participação na empresa. O próximo passo foi reimaginar o Fórmula 50. Para mim, o Vitamin Water era apenas uma versão mais refinada da água de um quarto, as bebidas com sabor que você encontraria em bodegas por 25 centavos cada. Como qualquer um do gueto pode te dizer, o sabor mais popular da água de um quarto sempre foi uva. Ninguém do gueto estava tentando mexer com água saborizada de lixia ou maracujá, que era o que eles estavam pensando. O Fórmula 50 tinha que ser uva para ressoar com a minha base. A Glaciol respeitou a minha visão e mudou o sabor para a uva. Depois que tudo foi resolvido, eu promovi a Vitamin Water até no inferno. Eu estava em outdoors e anúncios de paradas de ônibus em todo o país. Filmei um comercial icônico onde conduzia uma orquestra sinfônica tocando In Da Club enquanto tomava goles de Fórmula 50. Parecia que em todos os lugares que você olhava, eu estava elogiando as virtudes do Vitamin Water. A participação de mercado da Glaciol começou a subir, e a indústria de bebidas notou isso. Tanto é que, em 2007, a Coca-Cola comprou a Glaciol por 4,1 bilhões de dólares. Claro que eu recebi uma parte disso. Gostaria de te dizer o número, mas assinei um acordo de confidencialidade para nunca revelar o preço real, digamos apenas que fiz muito, muito bem. Foi a maior ascensão da minha vida, que mais tarde celebrei em minha música I Get Money. Eu vendi água de um quarto em garrafas por 2 dólares. A Coca-Cola veio e comprou por bilhões. Que porra foi essa? Que porra foi essa? Era definitivamente o que o resto do hip hop estava perguntando quando souberam quanto eu havia ganho. Havia acordos de hip hop inovadores antes, Run DMC e Adidas, LL Cool J e Fugo, mas nada remotamente neste nível. Em um ambiente onde todos estavam procurando o próximo acordo, eu identifiquei algo que estava bem na frente de todos, mas que ninguém mais tinha sido capaz de ver. Eu estava confiante o suficiente em minha visão para não ficar obcecado com o dinheiro antecipado. Para ser justo, ainda estava no auge do sucesso de minha carreira musical e não precisava de mais 100 mil dólares. Entendo que não muitas pessoas se encontram nessa posição. Ainda assim, não importa qual seja a sua situação financeira, se você realmente acredita em algo, sempre recomendaria que você escolha a participação acionária em vez de um pagamento antecipado. Quando se pede por participação acionária, basicamente está se apostando em si mesmo. Quando eu fiz isso com a Vitamin Water, era uma aposta bem única a se fazer. Agora, com o surgimento de startups, é uma forma de compensação que muitas pessoas estão buscando, especialmente nas áreas de tecnologia e mídia. Sempre é inteligente negociar por participação acionária, mas você também precisa ser inteligente sobre que tipo de participação está adquirindo, pois as fatias da torta corporativa nem sempre são iguais. Se você está prestes a negociar um acordo com uma empresa que pode incluir participação acionária, a primeira coisa que você deve fazer é contratar um advogado. Não importa se você está sem dinheiro, é algo que você deve fazer. Peça dinheiro emprestado, se necessário. Então, certifique-se de que é alguém que está familiarizado com governança corporativa. Não contrate seu primo que trabalha com imóveis ou o cara que lidou com seu divórcio porque é um pouco mais barato. Contrate alguém que se especialize nesse tipo de contrato. Gastar alguns dólares extras nessa etapa, mesmo que doa por um minuto, pode economizar uma tonelada de dinheiro mais adiante. Você também deve se familiarizar com algumas questões básicas para que esteja informado quando falar com alguém.
A maioria das pessoas não estará na mesma posição em que eu estava com a Vitamin Water, onde pude realmente obter uma parte da empresa. Em vez disso, você provavelmente estará em uma situação em que uma empresa está oferecendo um salário mais baixo em troca de opções de ações. Antes de determinar se esse é um bom negócio, você precisa saber a avaliação geral da empresa. Se a empresa já tiver emitido uma oferta pública inicial de ações, você pode calcular seu valor de mercado multiplicando o preço das ações da empresa pelo número de ações em circulação. Se ainda não emitiu nenhuma ação, será mais difícil descobrir. Provavelmente você terá que perguntar aos fundadores qual foi o método deles para determinar a avaliação da empresa. Se eles não quiserem lhe dizer, ou derem uma resposta vaga que não faça sentido, então provavelmente não é um acordo que você desejará prosseguir. Se lhe for oferecido ações, você precisa saber se elas estão ou não adquiridas. A maioria das opções de ações são adquiridas, o que significa que você precisa ficar um certo tempo com a empresa antes de poder convertê-las em dinheiro. Se sua opção não se tornar adquirida por 4 anos, você precisa se perguntar se está confortável em permanecer na empresa por tanto tempo. Se não, a participação acionária pode não valer a pena. Muitas vezes as pessoas ouvem os termos participação acionária ou opções de ações e pensam que acertaram na loteria. É verdade que a participação acionária e as ações são uma das maneiras mais rápidas de ganhar muito dinheiro, mas você não pode entrar em uma situação de startup sem conhecimento. Você tem que se educar e fazer muitas perguntas difíceis logo cedo no processo. Dessa forma, se a startup para a qual você está trabalhando se tornar uma das raras que vê seu valor aumentar rapidamente, você estará perfeitamente posicionado para colher as recompensas. Eu vi muitas pessoas perderem oportunidades de ouro perseguindo um cheque em vez de manobrar por uma parte da equidade. Provavelmente, o exemplo mais flagrante é o do meu ex-parceiro Xamana e Excel. Conheci Xa quando estava começando na música. Antes de assinar com a Interscope, gravei muitas das músicas para minhas mixtapes em um estúdio que Xa operava no porão de sua casa em Long Island. Não era uma configuração profissional, de jeito nenhum, mas dava conta do recado. Mais importante ainda, Xa forneceu um espaço seguro e protegido para gravar quando muitos estúdios maiores não queriam me ajudar. Por causa de sua lealdade e consistência durante um momento difícil, considerei Xa meu parceiro. Nunca formalizamos a relação, mas em minha mente era óbvio que quando eu assinasse meu próximo contrato com uma grande gravadora, Xa também seria beneficiado pela situação. Então, imagine minha surpresa quando uma das primeiras coisas que Xa fez depois que assinei com a Interscope foi apresentar à gravadora uma fatura de $50.000. Ele queria ser reembolsado pelas sessões de gravação que fizemos em sua casa. Isso me surpreendeu em vários níveis. Em primeiro lugar, nunca discutimos que Xa me cobraria pelo tempo em sua casa. E, se era algo que ele sentia que lhe era devido, por que ele apresentaria algo tão inflacionado? $50.000 para gravar em um porão? Foi desrespeitoso. Decidi tentar conversar com o Xa. Olha, eu não pensei que você fosse me entregar uma conta pelo que fizemos na sua casa, eu disse a ele. Mas se você sente que precisa ser pago por essas sessões, basta pegar 30.000 e um ponto do álbum. Eu estava oferecendo menos dinheiro do que ele queria, mas era na verdade um acordo muito generoso. Um ponto era um termo da indústria que significava que, para cada álbum que eu vendesse, Xa receberia 1% dos royalties ganhos. No negócio da música, os pontos são o que todos procuram. Se um álbum realmente decolar, não há limite para a quantidade que você pode ganhar. Julgando pelo burburinho ao meu redor, estávamos falando de um álbum que definitivamente ia decolar. Xa não estava interessado no ponto. Até mesmo seu advogado disse que ele estava louco. Pegue o maldito ponto, disse o cara. Eu te dou 20.000 agora por isso. Qual é o problema com você? Ele nem mesmo ouviria seu próprio advogado. Xa queria os $50.000 de mim e não ia ceder. Ele acabou conseguindo, mas seria uma decisão que lhe custaria caro. Aquele único ponto em Get Rich or Die Trying acabou valendo $1.300.000.
Ele não perdeu apenas mais de US$ 1 milhão. Depois que Git Train começou a voar das prateleiras, a Interscope me ofereceu um acordo de 15 milhões para a G-Unit Records. Uma vez que esse acordo foi assinado, eu percebi que Shah começou a rondar meus escritórios com frequência. Acho que ele pensou que também receberia parte desse orçamento. Não. Você não receberá nada deste dinheiro, eu lhe disse rapidamente. Você retirou sua participação da situação quando exigiu aqueles 50 mil. Agora você foi pago por tudo o que fez. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Em apenas alguns meses, eu havia passado de ver Shah como um parceiro com quem estava preparado para compartilhar milhões para apenas mais um ex-contratado. Shah minou sua própria posição por não entender como negociar. Ele ficou fixado naqueles 50 mil e não conseguiu se desvencilhar. Este é um dos maiores erros que você pode cometer ao entrar em uma negociação. Nunca fique fixado em um número. Você quer que a pessoa com quem está negociando pense que você está preso, mas quando o momento certo chegar, você deve estar preparado para se afastar dele. Isso não é desvalorizar a si mesmo. É apenas uma questão de entender que negociações bem-sucedidas são construídas em dar e receber. Se você se recusar a conceder, a conversa não irá a lugar algum. Se Shah tivesse entendido esse princípio básico, ele teria visto que havia um caminho muito fácil para conseguir o que queria, e até mais. Deixe-me mostrar como ele deveria ter lidado com isso. Quando eu lhe ofereci 30 mil e um ponto, ele não deveria ter dispensado isso de imediato. Em vez disso, ele deveria ter voltado para mim com humildade. Sabe de uma coisa, Fif? Eu estava pirando ao apresentar aquela conta. Não se preocupe com os 50 mil. Mesmo que ele não acreditasse em seu coração, ele deveria ter sentido que eu estava irritado e ter suavizado um pouco sua posição. Uma vez que ele me fizesse baixar minha guarda um pouco, ele poderia ter voltado com um pedido mais forte. Eu sei que eu estava com muita sede ao pote. Mas eu coloquei muito tempo nesse álbum. Nós estávamos realmente juntos nas trincheiras. E eu realmente aprecio você oferecendo ponto. Mas em vez de poderíamos fazer 2 pontos? Se ele tivesse dito isso, eu não teria ficado chateado. Ele estava nas trincheiras comigo, afinal de contas. Ele havia provado seu valor e lealdade. Eu provavelmente teria dito, deixe-me pensar sobre isso e depois contra-atacaria com 1,5 ponto. Provavelmente, é onde teríamos chegado a um acordo. Shah teria saído com quase 2 milhões só nesse acordo. Além disso, nosso relacionamento teria permanecido em termos fortes, e ele provavelmente ganharia pontos em álbuns subsequentes também. Em vez disso, ele recebeu apenas uma fração disso. Eu estava oferecendo a ele a chance de entrar em uma nova faixa de imposto, e ele negociou por si mesmo em migalhas devido ao ego, insegurança e possivelmente falta de fé. Isso não é se esforçar mais, é se esforçar menos. Eu acredito que uma das razões pelas quais Shah falhou em negociar seu valor adequado é porque ele levou o processo para o lado pessoal. Talvez seu orgulho lhe dissesse que ele não deveria me pedir nada. Talvez ele não confiasse em mim. Ou talvez fosse simplesmente ganância. Seja qual for o motivo, Shah claramente deixou as coisas pessoais. Este é o outro grande erro que as pessoas cometem quando começam a negociar. Eles se ofendem com o que está sendo oferecido porque sentem que é uma representação injusta do que eles colocaram. Por favor, entenda isso, negociações não são pessoais. Novamente, não importa se você está lidando com um parceiro de negócios de longa data, um amigo ou um membro da família, a outra pessoa nunca vai começar com um número que você acha justo. Não é assim que o processo funciona. Eles sempre vão começar com um número mais baixo e depois subir se você resistir. Apenas até onde eles vão depender de quão bom negociador você é. Mas eles nunca vão começar com aquele número. Confie em mim. Eu participei de milhares de negociações e nenhuma delas começou exatamente onde eu queria. Mesmo com toda a alavancagem que tenho como empreendedor e artista comprovado, até hoje tenho que trabalhar para chegar ao número que estou procurando.
A chave é que eu nunca reajo emocionalmente. Mesmo que a energia que eu esteja projetando seja de alguém que está puto e prestes a desistir, internamente estou calmo. Estou apenas esperando para ver como minha energia é recebida. Se eu pressiono e pressiono, e a outra parte ainda não se move, então eu vou embora. Mas na maioria das vezes, algumas pressões me levam aonde quero estar. E então fechamos o acordo. Uma vez feito, é como se toda a pose e ameaça nunca tivessem acontecido. Todo mundo abraça, faz um brinde e fala sobre o quanto está animado por fazer negócios juntos. Quando comecei a atuar no mundo corporativo, não vou mentir, isso me confundiu um pouco. Nas ruas, há certas palavras que você não pode voltar atrás. Na sala de reuniões, é diferente. As pessoas vão chamá-lo de escandaloso, mentiroso, filho da puta e chupador de piroca, mas depois agem como se nunca tivesse acontecido assim que o acordo é alcançado. Nas ruas, essas poderiam ser as últimas palavras que você diria se as dissesse à pessoa errada. Mas no mundo corporativo, é diferente. Essas palavras nunca têm realmente qualquer peso. Fazem parte do processo, algo que tem que ser tolerado para alcançar um terreno comum. Você sempre deve lutar por seu valor, mas nunca se ofender por ter que lutar em primeiro lugar. Quando você faz isso, está se movendo fora da emoção. Pode não ser justo, mas para conseguir o que deseja, só pode se mover com estratégia. Qualquer coisa menos que isso fará você trabalhar em direção oposta ao sucesso.